maravilhoso. Temos aí o senhor Renato Trache, que é um dos organizadores de um pequeno evento que nós teremos daqui a uns dias. Um pequeno evento chamado Start Farm. Basicamente um hackathon de 4 finais de semana para ajudar vocês a terem melhores oportunidades de inovação, estarem próximos de quais são os desafios do agronegócio, para que vocês possam empreender dentro dessa área que movimenta tanto a nossa região. E eu gostaria de convidar aí o senhor Renato para fazer a abertura da nossa palestra de hoje, do nosso papo de hoje. Manda lá, Renato. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O agronegócio ele demanda constante inovação. E hoje uma das grandes dificuldades no mercado é achar pessoas inovadoras. Que pensem fora da caixinha, mas com uma visão de futuro. E essa foi o nosso start inicial para criar esse Start Farm. Conversando com algumas cooperativas que fazem parte, são parceiras nossas, sobre as suas dores e suas dificuldades nisso, tá? Bem como conversando com outras universidades aí, como o UTFPR, a UniOeste, o Senai e, obviamente, a PUC, onde eu trabalho, a gente decidiu, nós precisamos desenvolver uma cultura empreendedora, uma cultura inovadora, o pensar de forma diferente. Para isso, foi desenvolvido esse programa junto com a parceria fantástica do Sebrae, e aí o grande Adriano, tá? Um cara gigante em termos de inovação, empreendedorismo, já conheço ele há alguns anos, que trabalha dentro dessa área aí, tá? Então, sejam todos bem-vindos, estamos aí para ajudá-los a trabalhar com inovação no agronegócio. Valeu? Nós teremos um papo muito rápido, muito curto, porque eu sei que a maior parte de vocês está recém saindo do trabalho, está indo para a faculdade, tem uma galera que está meio cansada ainda. Então, hoje nós vamos conversar um tanto a respeito de alguns desafios, algumas oportunidades, alguns setores onde a gente pode ajudar o agronegócio a se entender, a lucrar, a ganhar mais, beleza? E aí, nós faremos um bate-bola, e para quem tem dúvida, e está vendo a gente pelo YouTube agora durante a transmissão, vai poder mandar algumas dúvidas, a gente vai responder aqui ao longo do caminho, ok? E aí, eu e o Renato vamos trocando algumas ideias com relação a isso. Nós levantamos algumas áreas onde as empresas do agronegócio, entre os produtores do agronegócio, onde as cooperativas, onde as empresas envoltas dentro de todo o setor, começaram a aportar, a indicar quais são os seus desafios. E aí, dentro dos desafios, desde o SRI, dos sindicatos rurais e de todos os outros grupos, nós trouxemos algumas dessas necessidades para a gente conversar aqui, certo? Primeiro de tudo, seu Renato, vamos lá. Você está dentro de uma universidade. Uma universidade que tem um histórico muito bom de formar pessoas capacitadas, pessoas com comportamento empreendedor, com uma capacidade de inovação muito legal. Um dos primeiros e grandes desafios que a gente viu, que a gente recebeu dessas empresas, é uma dificuldade com relação a pessoas. Pessoas em que sentido? Tá? Está, sim, muito difícil de achar pessoas qualificadas, desde comportamento até qualificação técnica, o suficiente para todas as necessidades que nós temos dentro do agronegócio, não só de trazer... Adriano, desculpe, só para... Eu recebi uma mensagem aqui que o pessoal não está conseguindo acessar a palestra, a apresentação. Tá, eu vou acompanhar aqui, e aí eu já vejo como é que a gente pode ajudar para eles, para ver se está tendo algum problema. Eu já vou conversando com o Edilson enquanto isso. Beleza? Beleza. Enquanto isso, a gente continua, porque de qualquer forma a nossa conversa está sendo gravada. Então, se daqui o pessoal não vai perder, a gente já segue e já apresenta para eles. Tá achando o quê, rapaz? Eu falei que tem plano até D aqui no negócio, se der algum problema. Então, voltando para o nosso assunto. Sobre capacitação. Sobre qualificação técnica das pessoas. Qual é a visão sua sobre como nós podemos ajudar a chegarem pessoas mais capacitadas e preparadas para os desafios dentro do agronegócio? Por que essas pessoas estão tão distantes do agronegócio? Como que é essa sua percepção? Uma das coisas que é extremamente importante, a gente vê isso, movimentos no MEC, por exemplo, com a discussão dos currículos, movimento nas universidades de forma geral, é a questão de termos
situações autênticas, situações reais, para desenvolver uma linha de raciocínio e desenvolver soluções. Nós, como profissionais, e os estudantes, como futuros profissionais, vão lá para resolver problemas. E esses problemas cada vez são mais complexos, aparentemente, mas muitas vezes com Viu? É o seguinte, tá naquela tua teste, vamos começar a transmissão e tal. Você acha que vai ter que clicar lá em cima, na faixinha e mandar um novo link. E seguir esse pacote, tá? Ou seguir esse norte que o professor nos passa em sala de aula. E o mundo é muito mais amplo que isso. Então, quando a gente se coloca numa situação autêntica, como esses desafios que a Cevale, Primato e Copacol nos passaram, é uma situação que são dores que eles estão vivenciando hoje. E isto fortalece nossas conexões cerebrais aí para pensar de forma diferente, resolvendo problemas que essas cooperativas têm, tá? Então, esse é o grande desafio. Como é que eu vou resolver esses problemas? De forma multi-institucional, que é o trabalho em equipe, uma das qualidades aí, é uma das habilidades muito exigida, todos nós trabalhamos em equipe, e multiprofissional também. Então, qualquer área, direito, administração, a parte de eletrônica, filosofia, secretariado executivo, qualquer área tem alguma função para trabalhar no desenvolvimento dessas ideias. E essa é a nossa essência, por isso, dessa multidiversidade de instituições e de cursos que estão trabalhando aí, porque os problemas são complexos e diversificados também. Não só nós temos isso como desafios, como atividades para a gente ajudar as empresas lá fora, como essas empresas também têm esperado que algumas dessas pessoas já venham com a vivência de mercado, de capacidade, de relacionamento antes, prévio. O pessoal já venha desde a universidade com a habilidade de fazer atividades em conjunto, em grupo, de conseguir fazer a solução de problemas complexos entre outros setores. É bacana que no Start Farm a gente vai provocar isso. O pessoal vai ter ali desafios que eles possam colocar em operação, que eles possam realizar suas atividades. E esses desafios vão sim para o mercado de acordo com o que o mercado está precisando, não de acordo com só a parte teórica da universidade. Dentro ainda de pessoas, Renato, vamos lá, uma conversa bem legal. Um dos conflitos que tem sentido muito bacana dentro da parte de pessoas no agronegócio é que o agronegócio ele ainda é essencialmente, estritamente presencial. Tá? O técnico tem que ir a campo. O técnico ainda tem-se a cultura de que o técnico vai a campo. E nós temos pouquíssimos técnicos o suficiente para fazer apoio a tantas propriedades. E nós precisamos que esses técnicos forneçam algumas informações e deem apoio para mais pessoas. Para isso, eles precisariam não estar lá, porque não tem gente suficiente. Porém, culturalmente, os produtores não estão tão preparados para atividades remotas e apoios remotos. O que você tem tido de feedbacks e quais são as atividades que os alunos têm feito dentro desse cenário e como que eles podem ganhar dentro dessa área? Como que eles podem inventar e crescer dentro dessa área? Vou dar um exemplo prático disso, parece até bobagem, mas é muito legal a ideia, muito criativa, de um estudante. Ele tem, para quem tem avicultura aí, sabe que existe um painel de controle das operações do aviário, que está dando níveis de temperatura, como é que está o fluxo de ração, e esses painéis fornecem uma série de informações. Normalmente, existem alarmes que vão, quando disparam, quem está cuidando vai lá e dá uma olhada no que está acontecendo. Como esse estudante tinha aula e ele cuidava de um aviário, da onde ele era o sustento dele, o que ele fez? Ele instalou um circuito fechado de TV mostrando o painel e ele, na aula, ele chegou e falou, professor, eu tenho que cuidar da granja. Eu estou olhando, deixei tudo certo, mas eu estou olhando no meu circuito fechado de TV, que é esses de casa normal, se está tudo certo naquele painel. Então, essa foi uma situação que poderia ser trabalhado com comunicação de uma forma
muito mais eficaz se tivesse um pouquinho mais de tecnologia, com maior precisão, onde ele, nessa situação, ele teria que sair da aula e ir lá e intervir, eventualmente, no painel, o que estava acontecendo, né? Sei que já existem hoje situações assim que você consegue fazer. Então, esse é um cenário de inovação, que a inovação acontece no nosso dia a dia. E para isso a gente precisa conhecer, entender, estar muito atento ao que está acontecendo para inovar. Vou dar um outro exemplo bastante simples aí, que é prático, bem operacional também, que é na área de suinocultura. Qual é o grande entrave? Foi uma pergunta que eu fiz para um estudante. Carregar os suínos no caminhão. Por quê? A hora que eles estão nas baias, eles têm seus movimentos, aquele ambiente é conhecido, o comportamento deles é tranquilo. A hora que eles saem da granja e eles veem a escada, a rampa para acesso e veem um ambiente diferente, eles travam. E ainda tinha uma outra situação que o funcionário tinha que passar no meio deles para voltar, para pegar a outra leva. Uma coisa que, teoricamente, atrapalhava muito eles. E hoje existe todo um bem-estar animal que impede, você não pode dar coice, você tem que só tocar pelo barulho, e isso travava muito. Qual foi a primeira solução? Fazer uma rampinha lateral ao embarcador para que o condutor não precisasse passar pelo meio. A segunda situação, gente, nós temos nas fábricas aí esteiras que carregam toneladas. Não tem como carregar uns porquinhos para cima, tá? Uma situação muito simples de ser resolvida, que era um motorzinho com uma regulagem de altura e uma esteira. Porque a hora que o suíno subia nessa esteira, ele não recuava mais, ele subia automaticamente para o caminhão. Chegou no caminhão, ele era tocado para dentro, porque via os outros, via lá. Então, isso facilita. Exemplo muito simples de solução. E é só ficar antenado com a indústria, que é a esteira, com passarelas que existem para pedestres, e com um pouquinho de tecnologia aí, né? Então, esse é um cenário que a gente vê acontecendo. E essa questão dos dados, nós estamos na perspectiva, eu vi uma notícia aí que nós estamos cada vez avançando mais, para o 5G. Então, quando chegar no 5G, nós vamos ter um controle muito maior. Existe um projeto aqui de ter uma fazenda, uma área totalmente autônoma, em que você não tem mais a presença do ser humano. Ele vai lá e precisou pulverizar, passou um drone, detectou que nessa área precisa de pulverização, vai outro drone com o pulverizador e aplica ali. Tá? Então, esse é um cenário futurista que não é tão de futuro. Isso é 3, 4 anos, isso está aqui na nossa casa. Tá? Então, esses cenários e essas informações, hoje, você consegue ter uma quantidade de dados muito grande, big datas aí, transmitidas, que você tem que aprender a processar elas para gerar uma solução. O quanto que se economiza colocando uma esteira para transportar os suínos, tá? Esse tempo é dinheiro. Já é uma grande ação também, por exemplo, aí, desses dados que são coletados aí, muito simples, mas existem situações dentro de avicultura, por exemplo, estou usando dentro do que eu conheço, em que se avalia o comportamento animal pela abertura do bico, define o que está acontecendo em termos de gases presentes no aviário. Ou a temperatura está muito elevada. Quando ela começa a abrir muito o bico, ela para de comer e de beber. Parou de comer, parou de beber, perde conversão alimentar. Perde conversão alimentar. O legal é que, vamos lá, vamos pegar ali, por exemplo, eu vou fazer uma medição da abertura de bico das aves. Parece complexo. Dentro da parte de processamento de imagem, você consegue fazer a avaliação disso, você consegue trabalhar, porém, ele ainda fica, sim, bastante complexo, digamos assim, para você trabalhar sem tecnologia. Mas o primeiro problema que você falou, da subida
do vídeo, da subida do suíno, ele ainda tem um tanto de complexidade que ele precisa ser resolvido, tá? E, cara, é processo. Não depende necessariamente de tecnologia. Você pode fazer um processo novo, uma mudança, você pode propor novos mecanismos. Ah, mas nós temos um modelo que está sendo feito agora, lá no exterior, que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, não precisa ficar somente para o exterior. A gente pode fazer algumas atividades, copiar desses do exterior e começar a criar um modelo nosso aqui. Tem muita coisa que pode ser feito. Não é tão difícil fazer esse processo de inovação. E esse processo de inovação, ele vem quando nós trazemos pessoas de outras áreas para fazer esse tipo de atividade. Por exemplo, quem que cuida muito desse cenário de você subir os animais para poder levar para abate? A galera de peixe. A galera de peixe tem um agravante ainda mais, que o processo do peixe ele não pode machucar o peixe. A galera ali do suíno, vai lá, o pessoal até se vira um pouco. Agora, não pode machucar também. Não pode, mas tipo, ainda tem uma... Esse animal não deixa. No peixe não pode nada, não pode subir uma membrana só lá do peixe. Escama. Uma escama. E ele é muito sensível. Agora, como que o pessoal faz para resolver? No peixe que pode ser levado para os outros processos. E não precisa ser só a galera própria de agro, com engenharia de pesca, nem nada. Pode ser feito principalmente com galera que faz, por exemplo, gestão de filas. Trazendo pessoas diferentes para habilidades diferentes, você consegue ter um ciclo de inovação bem legal em cima disso. E aí, enquanto a gente conversa já com o pessoal que está apoiando lá com a parte da transmissão, nós vamos trazer mais um desafio aqui. Mais um desafio. Que é bem legal a gente ter trazido esses assuntos. Porque eu quero ver, Renato. Eu quero ver o seguinte. Tá? Nós ainda não temos no campo uma estrutura de comunicação, né, sem fio e tudo mais, massiva, com qualidade, com confiabilidade. Mas nós temos lá do outro lado uma galerinha ali, uns árabes, uns chineses, uns russos, que eles só querem comprar da gente se eles conseguirem rastrear qual animal veio de onde, com qual comida, com qual tipo de remédio, para saber se está sadio ou se não está sadio. E nós precisamos transmitir essa confiabilidade e mandar essas informações ao vivo para essa galera. Mas a gente não tem estrutura de dados lá. Tirando tecnologia, como é que você vê que o pessoal pode ajudar? O pessoal de comunicação pode ajudar nisso? Como é que o pessoal de gestão pode ajudar nisso? O que você tem visto dessa área? O que o pessoal tem feito de pesquisa aí dentro? Porque esse é um dos desafios que são um dos mais monumentais. E talvez, dentro do Start Farm, tenha desafio para o pessoal resolver dentro dessa área. A rastreabilidade hoje é quase uma obrigação. Se você não tiver, você não está no mercado, tá? Hoje você vê, vou pegar um exemplo vou fugir um pouquinho da área animal agora, vou partir para uma outra área, e dando exemplos de tecnologia, tá? Quando você vai no mercado dos últimos anos, aí você tem percebido que aparece uma caixa, nas caixas, nas gôndolas, a informação do produtor, o que tem lá, uma série de informações descritas ali. Uma tecnologia que existe, vou usar um QR Code. Cara, QR Code, vou pegar maçã, por exemplo, ou vou pegar um outro exemplo, manga para exportação, tá, do Vale de São Francisco. A manga, como é que eu vou pôr um QR Code na manga? Para que tenha capacidade de leitura. Não, posso pôr no código de barra. O código de barra tem restrição, são números, basicamente. Tá? O QR Code até dá para pôr algum link, alguma coisa. Mas existe uma forma que tem o tamanho exato de um botão de camisa, tá? E é uma espécie de um selo holográfico. Ele é capaz de conter informações equivalente a um livro aí de 25 páginas. Então, eu, com o leitor desse sistema, eu consigo rastrear tudo. O detalhe, fruta por fruta. Porque eu coloco isso dentro, ou em cima de cada uma das mangas, tá? E eu consigo ver, eu consigo inserir imagens dentro dessa holografia. Então, essa questão de rastreabilidade, ela é muito, muito importante. E ele é toda uma base de dados e informações que tem que ser transmitida e tem que ser sistematicamente organizada. Porque senão são só informações. E não consegue se processar isso. Tá?
além das inspeções e outras coisas também. Então, esse é um exemplo que me vem à cabeça agora, tá? De inovação aí que você trabalha individual, fruta por fruta. E offline. Tá? E offline. Offline. Ó, que legal. E offline. Isso é legal. Isso é bem legal mesmo. Tem mais uma coisa que é bem relevante. Então, uma pergunta que eu já tinha recebido até antes da gente começar a transmissão aqui, para a gente já jogar aqui na roda. E aqui, ela é legal porque quando a gente fala de que nós teremos um evento de inovação, onde as pessoas vão criar produtos e serviços, vão ajudar o agronegócio, e a gente quer ter integração entre setores, nós temos uma integração que é monumental aqui. De novo, é agronegócio, a gente fala de campo, fala de campo. Porém, onde que a gente encaixaria, por exemplo, fora da gestão do agronegócio, pessoal de administração, contabilidade, comunicação e outras áreas que tradicionalmente o pessoal não se vê tão bem ali. E aí veio uma pergunta do tipo, ok, como é que eu consigo formar as pessoas que vão representar o meu produto, que vão negociar, vão fazer a venda desses produtos com maior qualidade dentro do mercado nacional, se ninguém praticamente quer sair da área universitária, ir lá para o campo, entender a dor de como que é um produto, quais as vantagens de um produto, para sair representar o nosso produto lá fora. E tem oportunidades pra caramba em cima de toda a estrutura comercial e o fluxo financeiro do comercial, desde os produtos das grandes cooperativas até o pequeno produtor, aquela pessoa que planta lá umas frutinhas e faz umas geleias. Renato, sobre a área comercial e financeira dessas pequenas empresas, das grandes empresas do agronegócio, o que você tem visto de dores e oportunidades ali? Tá. Uma das grandes preocupações aí, uma das formas de ver, já é discutida há muito tempo, mas a gente vê pouca ação, de pensar a propriedade independe do tamanho como um negócio, tá? Então, dentro desse cenário, você tem que ter um controle dos teus custos. E fala-se o seguinte, tá? Que você só consegue fazer gestão se você tiver dados, números, informações para poder tomar decisão. Então, vale a pena investir nisso? Vale a pena a gente pegar e pensar num frango primocanto para exportar para a Itália, de repente? Tá? Essa análise de mercado, de entender, ele é extremamente importante. Ok, tem uma demanda de primocanto na Itália. Vale a pena para nós trabalharmos com esse tipo de frango aqui? Como é que se dá a questão financeira? Qual é o retorno? Qual é o adicional que eu posso ter? Vou dar um outro exemplo dentro disso, da questão financeira também, contábil e de gestão. Eu sei que tem milho com uma enormidade de híbridos a campo. Todos esses híbridos, eles têm a mesma característica de qualidade? Não. Eu tenho híbridos que têm melhores características de um jeito, de outro jeito, na hora de formular ração. Eu consigo pegar isto e fazer um blend para reduzir o custo de aditivos à ração? Esse é um tipo de desafio que envolve muita questão financeira. Será que a cooperativa, a empresa, consegue pagar a mais para aquele agricultor porque ele está produzindo um milho que tem mais qualidade? E vejam, não necessariamente a produtividade, mas a qualidade é legal. Isso na empresa reduz custo na empresa, tá? Então, esse é um tipo de raciocínio para a gente pensar no mercado exterior, qual é a potencialidade e qual é o retorno que a gente vai ter como produtor ou como empresa. E aí existe também uma adicional aí, que é uma metodologia que possivelmente a gente não vai trabalhar com ela, mas é mais uma questão mais política, tá? Incentivo a determinadas áreas, que é a questão do insumo-produto. Essa questão do insumo-produto, ela trata do seguinte: tire todos os impostos da produção de proteína, tira tudo, porque deixa só o custo real sem impostos. Tá?
que isso reverte para o município, para o estado, para o Brasil, tá? Então, tem as suas reversões aí que varia muito de estado para estado, limpa esse trecho e coloca a área de produção de proteína animal. Para Toledo, especificamente, você pode fazer esse estudo para a região. Para Toledo, a reversão, ou o fator aí, é 2,6. Ou seja, para cada R$ 1 que eu aumento o consumo em qualquer lugar do mundo, Toledo vai receber 1,6 reais a mais, ou milhões, o número que quiser. Isso é modal, tá? Então, esse é o mecanismo também de você estudar em que investir, como política pública. E aí, eu sei que muitos dos nossos participantes aí, ou alguns deles pelo menos, vão ser futuros presidentes de cooperativas, prefeitos, vereadores, tá? Que podem direcionar para alguns investimentos, como esse de transmissão de dados, 5G, outras tecnologias também. Tá? Então, esse é o cenário que eu vejo hoje em termos de custos, mercado, e tem muito mais coisa acontecendo. Nós teremos uns 2 dias aí para ficar conversando só sobre isso. Não só nós teremos mais 2 dias, como nós temos mais 10 minutos aqui no máximo de conversa, porque ainda tem mais o conteúdo depois para mandar para o pessoal, para quem vai se interessar pelo evento. Mas eu deixei para o final, para a gente fazer um bate-bola bem rápido, tá? Com um desafio do seguinte: jogar as combinações mais raras e mais loucas de como setores diferentes podem inovar juntos para o agronegócio. Por quê? Porque nós estamos juntando dentro do Start Farm 3 universidades com cursos totalmente aleatórios. E nós queremos provocar o empreendedorismo das pessoas das universidades, independente do curso. Não só quem vive do agronegócio, mas quem pode ter qualquer tipo de contribuição para as pessoas do agronegócio, inclusive quem não sabe que pode ter essa contribuição, certo? Então, eu vou jogar uma ideia aqui, vou jogar um desafio para você falar rapidão, Renato. Aí eu vou jogar outra ideia aqui, vou jogar mais desafio para você fazer outra combinação, beleza? E aí, nós... Tá bom. Beleza? É assim mesmo. Por quê? Porque, só para reforçar, no Start Farm, começando no dia 13 de novembro, então são 4 sábados de evento, as pessoas poderão fazer ali as suas atividades, poderão fazer as suas contribuições, poderão gerar inovação para o agronegócio através de desafios que nós temos dentro do ambiente do agronegócio na região de Toledo, com as cooperativas, com as grandes empresas. Porém, a solução não precisa vir somente das pessoas de tecnologia ou das pessoas de agronegócio. É justamente por trazer pessoas diferentes que nós temos ali oportunidades bem legais. Por exemplo, vamos lá. Nós temos em Toledo, dentro das universidades da UTF, da UniOeste, da PUC, nós temos alguns cursos que são um pouquinho diferentes, assim, do agronegócio. Temos, por exemplo, pedagogia. Eu poderia falar, nossa, como assim pedagogia? O que eu vou fazer para agronegócio? Eu vou ensinar sobre agro? Talvez não sobre agro, talvez sobre as habilidades necessárias para o agro, talvez ensinar as pessoas de fora do agro sobre quais são as oportunidades. Mas agora, vamos ser bem sinceros. Para quem já ensinou alguém, vocês sabem que às vezes quem está acostumado a lidar no dia a dia com a parte técnica, colocar essa pessoa para ensinar o outro, às vezes essa pessoa tem uma falta de habilidade de tato gigante para ensino. A hora que a gente traz alguém que sabe a parte técnica do agro, é alguém que sabe como ensinar de uma forma lúdica, agradável os outros, nós temos sim uma oportunidade de negócio. Como vocês viram, ter pessoas capacitadas é um grande desafio. Você vai falar, não, mas não é tão grande assim, André, não tem tanto dinheiro. Um setor comparativamente próximo, no sentido de ter muita gente, ter muita dependência e necessidade de pessoas qualificadas, é, por exemplo, o setor de tecnologia. E uma empresa que se voltou a ensinar futuros profissionais de tecnologia faz uns 4, 5 anos atrás, há pouco tempo atrás foi vendida por $1 bilhão em São Paulo. E não é nada tão estratosférico, simplesmente eles pagaram o preço de fazer uma estrutura de ensino para adultos para entrar no mundo da tecnologia, e o cenário de agro é um dos que está mais precisando de gente agora. Como é que vocês podem fazer de uma forma escalável? E aí, melhor pessoa para saber como transformar o ensino de uma parte técnica em algo lúdico é sim a galera de psicologia. Tá? Eu não vou ferrar muito sua vida, Renato.
Faça a integração aí de qualquer engenharia com a área contábil e leva para o agronegócio. Vou pegar uma engenharia, vou pegar a engenharia agronômica com a área contábil, tá? Vamos imaginar o seguinte, hoje está se trabalhando muito com mapas de produtividade nas áreas aí, utilizando drones, tá? A grande dificuldade nossa é pensar o seguinte, eu tenho áreas em que eu tenho menor produtividade, manchas de solo, e outras mais elevadas. Como é que eu faço o cálculo nesse cenário se vale a pena eu investir num saco de milho de R$600 ou naquela mancha eu trabalho com um milho de R$200 e se isso vai me dar o retorno da mesma forma. Eu sei que esse é um cenário que tem uma demanda e não se tem informação hoje. Eu não estou doido para encontrar alguém que tenha um algoritmo, alguma coisa que consiga converter essa questão contábil, tá? Ou de cálculo de custo, de lucratividade e tudo mais, uma questão extremamente técnica, que é a área de rastreamento, mapeamento de áreas, tá? Então, esse cruzamento eu não vi hoje. Até hoje, ninguém fazer isso. Que massa. Eu vou inclusive simplificar. Não precisa nem ter a parte de criar o algoritmo e fazer o produto. Se a pessoa conseguir no WhatsApp conversar com o outro, já levantar essas informações, o pessoal de contabilidade já vai conseguir avaliar as contas de uma forma bem legal. Eu vou ousar um cruzamento louco aqui, tá? Eu vou tentar jogar o pessoal de filosofia legal dentro do agronegócio. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver algumas oportunidades para fazer isso. Eu lembro, há um tempo atrás, quando nós fizemos o primeiro Startup Weekend de agro. E desde então eu sei que o problema só piorou. Uma das coisas que o pessoal levantou como maior desafio perante as empresas do agronegócio, principalmente as cooperativas, era a continuidade do agronegócio. Continuidade da gestão. Os pais sempre incentivaram os filhos a irem estudar para ir para o mundo, para ficarem na cidade. E agora eles precisam que os filhos voltem para a fazenda. Os filhos não querem voltar para a fazenda. Porque os filhos não se veem mais naquela fazenda. Eles não pertencem mais àquele ambiente. Viraram médicos, dentistas, doutores, filósofos, profissionais do direito e afins e tudo mais. Alguns foram para a área do agro. Outros simplesmente foram para qualquer parte do mundo e não querem voltar para o campo. Porém, alguém precisa continuar as atividades. Uma das formas de prover essa continuidade é fazer, sim, governança corporativa. Está um tanto distante, mas é mais para administração que se vire. Outra das formas é avaliar como trazer novamente o pertencimento das pessoas ao agro, para que elas se entendam para isso. Isso pode ser desde um processo, um atendimento, uma linha de conversa, de relacionamento com as futuras gerações do agro, os filhos, no caso, filhos e filhas do agronegócio. Assim como provocar movimentos sociais, discussões públicas a respeito de como que as pessoas podem dar essa continuidade. Inclusive, um dos motivos pelos quais os filhos não querem voltar para o agronegócio, que é a relação de pai e filho. O filho foi lá, se formou, estudou, fez todo o processo certinho, que os pais incentivaram. E agora eles estão capacitados, eles têm ideias, eles querem colocar em prática. E aí chegam no campo e não podem, porque não, sempre foi assim, deu certo, assim, a gente sabe como é que funciona, vai ser assim desse jeito. E aí bate no muro dos pais, sabe? E essa correlação, a pessoa se entender como ser nesse meio, sem fugir das suas origens, mas sabendo que ele tem uma boa oportunidade, ela precisa se entender para tal. E quem entende mais do cérebro e dos pensamentos humanos são os psicólogos ou os filósofos, certo? E eu nem vou entrar na parte jurídica, onde sim, filosofia tem uma aplicação muito forte dentro do jurídico, de entender qual é o papel real da continuidade da divisão, do crescimento pós, por exemplo, o falecimento de um patriarca e de uma matriarca. Só no sentido de pertencimento. E isso, você levar pro produtor, talvez o produtor não tenha tanto interesse. Levar pro filho, talvez um ou outro filho não tenha tanto interesse. Mas leva para um conglomerado
leva para uma cooperativa que está tendo problema de continuidade, eles vão falar, velho, a gente precisa tocar a alma dessas pessoas. Ali você consegue vender, sabe? Tem coisa, velho. Tem coisa para juntar todo mundo. Eu vou te dar o último desafio, Renato, pra gente fechar a nossa conversa de hoje. Gostou dessa, Perfeito. né? Fala lá. Gostou dessa? Ufa, me dá medo. Galera da saúde. Fácil. Tá. Integre a galera da saúde no agronegócio. Qualquer das áreas da saúde. Vou pensar assim, hoje vou envolver aí a parte eventualmente, de nutrição, alguma coisa assim, que é a área de saúde também, ou fisioterapia. Dá para pensar em fisioterapia, por exemplo, na ergonomia que você trabalha a campo, tá? Eu sou um olericultor, você vê pessoas com 60 anos, 50 anos, é o meu caso, até por sinal, mas o meu é mais por produção de suínos, que não consegue se movimentar, tá? Por uma questão de ergonomia. E a fisioterapia, esse formato de prevenir, muito mais do que corrigir, depois com a ação do fisioterapeuta, bem como envolvendo aí, dá para envolver uma engenharia de produção, a parte de ergonomia, ela é fundamental para os equipamentos. E eu também nunca vi ninguém pensando ou puxando isso nos últimos anos, esse entendimento da ergonomia em desenvolvimento de máquinas e equipamentos que são utilizados a campo. Tá? Pode ser que eu esteja enganado, tomara que esteja, mas eu não vejo muito conforto em determinadas ações que são desenvolvidas pelos agricultores aí. E aí entra a fisioterapia, que sabe os problemas que vai ter que resolver depois, com problema de coluna, quando eu posso prevenir isso trabalhando com este formato. Claro que eu vou reduzir o trabalho depois dos fisioterapeutas, tá? Mas eu vou estar cumprindo o meu papel social de ajudar as pessoas. E isto vai potencializar ali o processo produtivo também. Então, o agro ganha com isso. E aí, a saúde também. Quando eu consigo entender, por exemplo, que eu posso produzir uma mandioca, como já existe, eles têm exemplo até, a mandioca, o aipim, tá? Com maior teor de caroteno, por exemplo, eu vou melhorar algumas características na alimentação do ser humano. Eu hoje tenho muita biotecnologia sendo embarcada, que são os nutracêuticos aí. Então, envolvendo também a questão de saúde. Então, e é onde? Eles pesquisam lá nos laboratórios isso, tá, e como é que eu jogo no campo? Eu sei que é importante, como é que eu jogo isso no campo? Como é que eu faço o manejo disso? Como é que eu implemento isso? Então, inovação a gente tem em todo e qualquer lugar aí, dá para fazer esses links. É só ter que pensar fora da caixinha. E com visão de futuro. Que massa. Galera, só reforçando então para a gente concluir essa conversa, até por causa que já está estourando o nosso horário aqui. Dias 13 deste mês de novembro, a partir do dia 13, todos os sábados até o dia 4 de dezembro. São 4 finais de semana. Para participar, é só ser aluno de qualquer uma das universidades, da UTF, da UniOeste ou da PUC-PR. Nós vamos reunir essas universidades de Toledo. Senai também. Dos cursos. Senai também. Senai também. Qualquer dos cursos, qualquer aluno, pode ser graduação, pode ser técnico, pode ser pós, não importa. A grande questão é, nós traremos desafios reais de mercado, nós teremos técnicos que vão ajudar vocês a entender esses desafios e mentores de inovação que vão ajudar vocês a pensar em solução para isso. Quando a gente traz desafios reais de mercado, de empresas e de grupos que realmente sofrem isso, essas pessoas estão loucas para alguém que ajude a resolver e estão dispostas a comprar essas soluções. Quem que vai ser o dono dessas soluções depois? Vocês que criarem. Então, veja dentro dos materiais que a gente está mandando sobre o Start Farm, se inscreva,
participe no primeiro dia do evento. As pessoas verão os desafios, a gente só vai abrir os desafios reais no dia do evento, e vocês poderão se juntar em equipes com as outras pessoas que estão interessadas em resolver aquele desafio que você gostou, aquela ideia que você falou, cara, aqui eu consigo ter uma ideia bem bacana e criar uma inovação ali dentro. Beleza? Serão 4 finais de semana. Ao longo da semana, vocês podem trabalhar como vocês quiserem. O grande objetivo é que vocês saiam com produtos, processos, metodologias que ajudem a melhorar de uma forma inovadora o agronegócio e que vocês possam ganhar muito dinheiro com isso. A gente quer provocar em vocês o comportamento empreendedor, jogar uma pletora de oportunidades no colo de vocês e, com isso, fazer com que toda a região e todo o agronegócio da região de Toledo cresça consideravelmente. Perfeito? Então, lembrando, a partir do dia 13, veja ali os materiais, a gente vai começar a sabatinar todos vocês com um monte de informações e não é porque você não é do agronegócio ou da tecnologia que você não pode aproveitar essa oportunidade. A gente trouxe aqui um monte de exemplo justamente para fortalecer isso, beleza? Regras de participação, é só se inscrever. Temos sim um custo de R$17 ali só para subsidiar alguns dos custos de estrutura, então coisinha básica, não faz tanta diferença para vocês não vai faltar. Vale hora, vale muita hora, porque vai ser um trabalho gigante no cenário. Vai ter gente apoiando, vai ser totalmente online, não tem problema nenhum de regra de segurança sanitária em cima disso. E vocês ainda podem ganhar prêmios em dinheiro, mas melhor do que isso, vocês podem sair com um cliente gigante no colo de vocês. Então, vem participar com a gente do nosso Start Farm. Começamos no próximo dia 13, online. Vejam nossos produtos, se inscrevam, vejam todos os materiais, tragam a galera junto de vocês, dependendo, reúne alguns amigos ali, que no dia nós vamos apresentar as regras de participação e vocês vão conseguir construir inovações bem legais. Renato, suas considerações finais? Gente, posso falar o seguinte, tá empolgante. Pena que o Adriano não me deixa me inscrever porque eu não sou mais estudante. Mas é fantástico. Podem ter certeza, isso vai movimentar a cabeça de vocês, vocês vão sair, depois desses 4 sábados, com uma visão diferente do que é o agronegócio e do que é a inovação. Ok? Conto com vocês, estaremos todos lá presentes. Galera, muito obrigado pela participação, pela visibilidade de todos e conversamos agora nas próximas semanas até o dia 13. Espero vocês por lá. Um abraço. Saudações!